E aí, família, beleza? Sou eu aqui na voz, como sempre. Não tem como ser outra pessoa. Mas, vindo aqui nesse vídeo aqui, certo? Estamos no começo do mês de maio, exato. Na real, no último dia aqui do mês de abril. E, bom, queria inclusive começar esse mês não com do nada nata. Eu devo com certeza, acho que na real, gravar algumas coisas aí do próximo episódio essa semana. Mas vou pegar com certeza para investir semana que vem. Eu queria aqui falar com vocês, trocar uma ideia sobre a consultoria em si, que eu faço, como funciona. Enfim, só passar algumas dicas ou até informar. Nossa, agora eu entendo os caras nas antigas, quando parava, que passava moto, né, mano? Enfim, só algumas informações mesmo de como é que eu faço, de como funciona e como eu me baseio nesse meu trampo da consultoria na própria carteira do canal, né? Que, bom, não deixa de ser minha carteira. Muita coisa mudou durante esses anos. Como vocês podem ver aqui, ó, tava postando vídeo aqui nos meus outros canais. Pode até ser um assunto que eu vou abranger aqui mais pra frente com vocês, que é um tipo de conteúdo dark que eu faço, sem necessariamente mostrar meu rosto e tudo mais. Mas enfim, vim aqui pra dar um exemplo pra vocês, até porque eu vou entregar 2 tabelas, certo? Assim que virar o mês. Vou aqui mostrar pra vocês e também, querendo ou não, vou até puxar aqui, mas mostrar a carteira do canal, não que eu também já não tenha mostrado, porém me basear aqui no que eu quero passar pra vocês e a diferença do que eu faço pessoal e do que eu passo para as outras pessoas, para os clientes. Bom, então aqui tá essa é a carteira do canal, se eu não me engano, certo? E aqui as 2 carteiras que eu vou passar na outra semana, como eu falei para vocês. Então, é bem simples, eu separo aqui os fundos imobiliários, beleza? As ações. Aqui também, no caso, eu já deixei anotado no BDR, mas ainda não passei isso. E bom, deixo separado, cripto, renda fixa. E eu faço essas tabelinhas todo mês e mando para a pessoa investir, passo para ela o que ela tem que fazer e o porquê de fazer isso. Aqui o outro exemplo de carteira, vocês veem que dá uma mudada nos ativos que estão aqui, mas isso até que nem é tanto mais importante. Então até que essa tabela aqui bem grande aí para entregar, mas enfim, isso já é um assunto pessoal do próprio cliente. E bom, como eu passo aqui nos vídeos do canal, vocês sabem que eu não faço tudo isso aqui só à mão. Eu inclusive uso o bloco de notas porque eu consigo me basear bem nele. E cara, que moto filha da... Enfim, consigo me basear bem aqui e já tô até acostumado. Então acho que assim até que fica bem organizado. Mas vocês sabem que eu uso aqui tá a carteira do canal, uso o Kinvo e também o MyProfit. E aí, por que fica a diferença entre o Kinvo e o MyProfit? Simples, rapaziada. Porque eu acabei vendendo, né, alguns dos meus ativos. Esse também foi o intuito até de eu começar o canal. Mas nessa venda que eu fiz, foi quando eu literalmente deixei só as criptos. E foquei mais na minha carteira, gerar receita com as criptomoedas, né. Então, por isso que eu separei aqui no Kinvo a minha carteira do canal, certo? Mas meus ativos realmente são esses. E bom, eu vou continuar nesse foco pessoal da carteira, da minha carteira, ter esse fundamento mais voltado para cripto e para risco. Bom, é a forma que eu acho que vai ser muito mais validado, é a forma que eu gosto de investir. E como mostrei aqui no outro vídeo do canal, eu já tô com foco aí em outros ativos, né? Até porque eu sou muito da metodologia do Barsi e é o que eu passo muito mais para os clientes. Na carteira do cliente vai ser muito mais normal, ter uma renda fixa, um caixa muito mais reservado, né, a reserva de emergência e outros ativos. Normalmente, como vocês viram ali, todas as tabelas que eu passo por mês sempre são no equilíbrio, sempre eu mando elas equilibradas. Na minha eu já não busco tanto isso, porque como eu falei pra vocês, aqui a gente não é um canal, parça, aqui eu vou conseguir pegar já com o dinheiro do meu dividendo, comprar tudo o que eu quiser comprar realmente no mês, certo? Porque senão eu faria. Então, eu acho que focando em cripto, pelo momento que a gente está no mercado, fica muito mais fácil da gente atingir certos objetivos. Então, essa é a diferença. É mais ou menos assim que funciona a consultoria financeira. Com o aplicativo do Kinvo, eu consigo ter as carteiras e, mano, tem carteira variada. Hoje em dia eu tenho 17 clientes, certo? Mas
Tem cliente que investe 100 por mês, tem cliente que já investiu 50 por mês, como tem cliente que investiu já 2 mil, 1.000, 15 mil, foi a maior tabela que eu já entreguei. Então, assim vai indo. Meu perfil é de diversificação total e é algo que eu quero muito, de repente, passar. Metodologia minha, baseada, lógico, em outras pessoas que eu vi que dão certo, mas que eu acredito muito em que, a gente pode sim ter bastante empresa na carteira e controlar isso. E não ficar naquele quebra-cabeça de, meu Deus, só posso ter um banco, uma energia, sabe? A gente pode ter várias. Por que não participar? Porque, como eu também acho que já falei aqui, se não falei aqui, foi no meu Instagram, inclusive, me sigam lá. Mas que ser investidor também é ser sócio. Então, é empreender de certa forma. Então, por que focar só em uma coisa, sendo que a gente pode abranger para várias? Então, meu perfil de risco é muito mais arriscado, porém, para os clientes, eu mantenho isso muito mais em equilíbrio. Até porque, por isso, eu tô com muito mais cripto. Mas, enfim, esse é o esquema. Do nada nada se baseia muito a isso, da gente sair do nada, mas não só isso, ir com pouco, mas também no máximo risco possível. Tenho foco, tenho estudo, sei que vai dar certo no devido tempo. Quem já me segue no Insta, inclusive, já viu que alguns alvos meus já foram atingidos. Lá tem meus resultados, então eu nem preciso também ficar me passando muito aqui, nem falar sobre isso. E é mais fácil que vocês vejam. Enfim, esse é um bate-papo mais sobre isso mesmo, para mostrar um pouquinho melhor até ali a tabela e a diferença, né, entre o MyProfit e o Kinvo, porque que eu separo assim o conteúdo aqui no canal. Então, o objetivo vai ser depois juntar tudo isso, né, a gente conseguir equilibrar. Quando as duas coisas ficarem em equilíbrio, aí beleza, acho que vai ficar até menos confuso. É isso, esse era o papo que eu queria dar pra vocês, um vídeo muito mais breve, de explicação. Pode ser que volta e meia eu faça isso, até pra diversificar um pouco, mas quando eu quiser também bater esse papo mais direto com vocês, sem os cortes dos vídeos tradicionais aí, né, que o Nada Nata pede, porque eu gravei vários dias. Então, é isso. O plano é mais ou menos esse, a estratégia é mais ou menos essa. Sigam a Brancos, todos os selos, certo? Meu rosto não aparece lá a todo momento, porém, as páginas são minhas. E como diversificação da carteira, acredito também que nosso rosto tem que estar em todos os lugares. Então, enfim, tá tudo ali na descrição, tanto do vídeo quanto do canal. Vamos que vamos pra cima. Esse aqui é o meu diário, porém, serve também pra muita gente me conhecer, né? E com isso acaba conhecendo meu trabalho. De empreendimento, podemos dizer assim, a consultoria é a primeira coisa que já dá certo. Como eu também já falei aqui, eu comecei no trade, porém o risco era muito maior, a adrenalina era uma coisa muito louca, é difícil de conviver com isso. A consultoria já me trouxe algo muito mais calmo, algo mais fixo, querendo ou não. Então, é isso. A gente vai se falando, vídeo a vídeo, dia após dia. E vamos que vamos, já sabem, né? Tamo junto, rapaziada, é nóis.